quarto ano. How are you? Vamos pegar o livro lá na página 69. Na página 69 tem o Listen and Learn. A teacher vai ler e traduzir com vocês, ok? Então, nós temos aí, olha. His Pedro, his toy car is blue. A Mila tá dizendo, então, ele é Pedro. O brinquedo dele é um carro azul. E aí depois a Yumi diz, she's Joanna, her ball is colorful. Ela é Joana e a bola dela é colorida. Depois o Paulo fala, that's a dog. Its dog house is big. Aquele é um cachorro e é a casinha, e aquela casinha é a casa do cachorro dele, né? Aquela é a casinha dele, né? E aí esse outro amiguinho diz, they're my friends. Eles são meus amigos. Their names are Pedro and Joana. O nome deles são Pedro e Joana. Então, a teacher até passou aqui no quadro, esse mesmo quadrinho que tem aqui no livro de vocês. Eu só não coloquei os nomes, porque vocês já sabem, e fica fácil de identificar também na imagem, né? Então, nós temos aí, ó, nouns, que são os nomes. O Pedro, a Joana, o cachorro, o Pedro mais a Joana, que foram os nomes citados aqui quando eles falaram dos amiguinhos. E os pronouns? Os pronouns é os que a gente estuda a vida inteira enquanto a gente aprende inglês, né? Lá no segundo ano, no terceiro, agora no quarto e tudo mais. E quais são os pronouns? Que são os pronomes. É o he, é o she, é o it, é o they. O he, que é ele, eu uso para pessoa. O she, que é ela, eu uso para pessoa também. O it, que é ele ou ela, só que eu uso para objetos e animais. E o they, que são eles ou elas, que eu também uso para qualquer coisa no plural, né? Eles e elas. E aqui, então, do lado, igual está aí no seu livro, nos possessive adjectives, então, são os pronomes, os adjetivos possessivos que estão relacionados a esses pronomes. Para cada pronome desse daqui, eu devo usar o adjetivo possessivo correto, tá? Que foi o que aconteceu no diálogo, no que eles falaram pra gente aqui enquanto a gente lia, ok? Então, por exemplo, he. Para he, eu vou usar sempre his. Como assim? Por exemplo, quando eu falo que ele é Pedro e o carrinho dele, então por isso que ele e o carrinho dele, he, his. Então, para he, eu sempre uso his por isso. Quando eu falo que é ela e a bola é dela, então she é ela e her é dela. Ela, a bola dela. Quando eu digo it, que eu uso para objetos e animais, e é ele ou ela, a única diferença é que é para objetos e animais, mas é ele ou ela. Então, it também vai ser dele ou dela, só que é referente a objetos e animais. E aqui nós falamos da casinha dele, do cachorrinho. Então, por isso que eu falei dele em relação ao cachorro, eu usei it, que é o cachorro, e a casinha é dele, its. E depois, por último, que eu falei o nome dos amiguinhos. Os amiguinhos são ele e os nomes são deles, their. Então, esses são os pronomes e esses são os adjetivos possessivos. Então, olha só. Para he, eu sempre uso his. Para she, eu sempre uso her. Para it, eu sempre uso its. Para they, eu sempre uso their. E aí, então, esses daqui eu sei que vocês já sabem, mas se eu tiver que traduzir esses, mais uma vez, então seria his, que é dele, her, que é dela, its, dele ou dela, só que eu uso para objetos e animais, e their, deles ou delas. Ok, só isso então, tá bom? Então, number 13, número 13, é pra gente fazer os exercises. Então, olha só, complete use, complete usando he, she, they, his, her or their. Dá pra eu completar usando essas palavrinhas que estão destacadas aqui. Então, na letra A nós temos what, espacinho occupation. Tá perguntando qual é a profissão dele. Aí, como que é dele? Aí eu volto e olha aqui, se eu quiser até posso anotar de lápis aqui na minha tabelinha para eu saber a tradução e completo. Aí eu vou responder, ele é um cantor. Como que eu falo ele?
Então, o que tá faltando? Qual a palavrinha aí? Eu vou completar. Se for no início de frase com letra maiúscula, se for no meio, não precisa, certo? Na letra B, what's, espaço, occupation, tá apertando qual a profissão dela. Então, como que é dela? Aí eu venho aqui e coloco. E aí, no início de frase com letra maiúscula, eu vou dizer que ela é uma teacher, uma professora. Então, o que tá faltando? Então, vocês vão fazer desse jeito, bem facinho, é só de completar. A letra A, B e C. Aí, depois, na próxima página, página 70, número 14, number 14, o que nós vamos fazer? Look at the pictures and write sentences. Follow the example. Então, tá pedindo pra gente olhar as figuras, escrever as frases de acordo com o exemplo. Então, no exemplo, nós temos a imagem de uma médica, tá escrito doctor e hospital. E a Vivian. Então, eu vou fazer 3 frases da Vivian. Eu vou dizer que she's Vivian, ela é Vivian. She's a doctor, ela é uma médica. She's at the hospital, ela está no hospital. Vou fazer a mesma coisa com as outras duas questões. Na letra B, então, nós temos singers, stage, o Brian e Jenny. Então, o que eu vou fazer? Na primeira frase, eu vou dizer que eles são Brian e Jenny. Como que eu falo? They're ou they are. Posso fazer forma contraída se eu quiser, porque eu já sei. Se eu não quiser, não tem necessidade. Brian e Jenny. Na segunda frase, o que eu vou dizer? They're, eles, né? Eles são o quê? Singers. They're singers. Eles são cantores. E na última frase, o que eu vou dizer? Ao invés de falar igual na letra A, que falou que ela estava no hospital, a médica, eu vou dizer que eles estão onde? No stage, no palco. Então, they're at stage, né? Então, eles estão no palco. Então, eu posso olhar o exemplo da letra A e fazer na letra B e na letra C. Só vai mudar as profissões e os nomes e os lugares de onde eles estão, de acordo com cada profissão, tá bom? Bem fácil, só olhar o exemplo da A que vocês sabem. Na número 15, number 15, make sense e use the words in the box. Então, vocês vão olhar as palavrinhas que estão na caixa e vão fazer algumas frases possíveis usando essas palavras. The words can be used more than once. Então, você vai usar mais palavrinhas se for necessário, mas eu acho que não tem necessidade, só essas daqui bastam. Então, olha, nós temos am, que é o verbo to be, and, que é um ou uma, que eu uso antes de vogal, tem he, actress, tal. Várias palavrinhas. Então, na letra A, por exemplo, que frase que eu posso fazer? Vou ajudar vocês com uma. Pode ser qualquer uma, não tem ordem. Vamos supor que eu pego, por exemplo, o they. Se eu pego o they, eu tenho que usar o are, que é o verbo to be que combina com they. They are. E posso usar engineers. Ou outra, mas eu quis usar assim. They are engineers. Eles são engenheiros, por exemplo. Posso fazer assim. Posso pegar, cadê o he, ou posso pegar o she. Se eu pego o he ou she, eu tenho que usar o quê? O is, que é o verbo to be que combina. E continuo usando mais uma ou duas palavrinhas para completar a frase. Então, é só isso. Bem facinho. Vocês vão formar frases usando as palavrinhas. De preferência, não repita, tá? Só se for o verbo to be, ou asinho, ou am, mas as palavrinhas como os pronomes ou as profissões, não repete não, tá? Não tem necessidade, tá bom? Então, por hoje é isso, tá? Então, na live a gente corrige essa tarefa. Bye, bye e até a próxima. Kisses!